Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio Pode Constrói, hoje com novidades, né, Robert? Sempre, né? Inovando, estamos crescendo, né? Tamo. Agora canequinha nova, ó, Pra todo mundo ver aí, né? todo mundo desenvolvendo a marca, Com certeza. estamos progredindo, meu. Tamo. Com novidades daqui a pouco, É. próximo episódio, próximo não, acho que tem mais uns dois aí que vai vir novidades, Vai ver o convidado pra falar da novidade, né? ajudas. Demorou, hoje, mas tá chegando. Hoje a gente tá com uma pessoa aqui que é próxima a mim, né? A Isso. gente ainda com os parceiros vindo, né? E o Pessoal currículo grande, hein? prestigiando, currículo grande, ex-triatleta, ex-Iron, né? A gente tem uma história no passado aí, hoje responsável do grupo WF, né? Thiago Facioli, a gente queria agradecer a vinda, prestigiar aqui o canal. E, a gente tá aqui para conhecer a história do Thiago, conhecer a história da empresa, do grupo WF. E, aí a gente Sempre trocar inicia. uma ideia. Quem que é o Thiago? Conta pra gente aí. O Hélio conhece, né? Eu não conheço, né? Pô, pessoal, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo. A parte do ex-triatleta, fantástico, né? Mas, tô voltando, hein? Eu tô voltando. Voltando, tem que voltar aos poucos, Hoje né? 25 quilos mais pesado. Tá um pouquinho difícil voltar, mas vamos lá. A gente vai com calma. Não, mas da história que a gente tem, a gente sabe que é um processo, né, Exato. Thiagão? Tudo é um processo. Tem que ser resiliente ali. Exato. Mas, eu vou falar pra você que a volta é difícil, hein? Cara, você volta com a cabeça de antes ali. Não dá, não. Meu. Obrigado pelo convite. Acho que falando um pouquinho de história ali de Thiago, eu sempre assim, já nasci num ambiente que eu diria privilegiado, então acho que o meio que a gente tá sempre vai influenciar, né? É óbvio que você pode mudar de meio ali, mas quando a gente vai para esse lado, esse bate-papo de empreendedorismo, né, de oportunidades, a minha mãe, ela tinha uma escolinha lá no final da década de 80, 90, então, isso aí é um baita privilégio, porque você acaba consciente ou inconscientemente estando imerso num ambiente. E aí imagina, por exemplo, hoje é legal, a gente tem a oportunidade, a gente vem aqui, a gente consegue criar um podcast, a gente bate um papo, tem muita informação. O desafio hoje talvez seja esse filtro de informação, né, porque é muita coisa ali bombardeando e a gente tem que filtrar. Mas, imagina final ali dos anos 80, ia procurar informação aonde, né? Sei lá, numa biblioteca, numa Barça, com 5 anos ali já defasada a informação. Só isso, né? Então, sempre participei desse ambiente. E aí eu julgo ali um baita privilégio que outras pessoas provavelmente não tiveram ali. Uhum. Aí minha jornada, ela é da área de segurança do trabalho, tá? Então, conectado direto ali com o grupo WF. Hoje, estou responsável pelo grupo WF, mas a gente tem uma cadeia, tem muita gente ali trabalhando com a gente. São 120 pessoas hoje ali no geral, dividido nas unidades ali de segurança do trabalho, nas clínicas de medicina e na venda de equipamento de proteção individual. Então, óbvio, né? Ninguém vai fazer nada ali sozinho. Mas a minha trilha, ela começou lá em 2008, quando eu me formei. Eu me formei em final de 7 para 8. E aí eu entrei na área técnica de segurança. Você se formou em Técnico de segurança. técnico de segurança. Tá. Inicialmente. Teve uma brechinha aí de colégio que a gente estudou junto Foi, também. né? Colégio Então... João Pedro, exato. A gente teve uma Você não trabalhava nessa época, você focava ali Não, no quando eu colégio. tava terminando o ensino médio, eu tava fazendo curso técnico à noite, então eu estudava nas pontas ali, aí depois, logo que eu acabei o ensino médio... Porque seu pai já tinha, né, um negócio naquela época. Ele abriu em 2001, ele e a minha mãe, eles abriram em 2001 a W Facioli, então hoje são 5 marcas, né, mas eles abriram a primeira lá em 2001. Foi meio uma transição, então a Débora, minha mãe, ela fechou a escola, vendeu a escolinha na época, e aí ela abriu junto ali a W Facioli. Foi também, aí é papo que dá pra gente correr aqui muito tempo, mas foi uma oportunidade que o Walter foi lá, abraçou, né? O meu pai abraçou e eles começaram nesse negócio aí. Então eles começaram junto. Começaram junto. A minha mãe, ela cuidava de uma parte financeira ali, ADM, e ele bem a área de segurança. E, na verdade, hoje continua assim. Então, ele é muito focado em segurança, diretor técnico ali, tem uma profundidade e baita experiência, né? Mas eu entrei na área técnica, então eu não entendia muito ali o que acontecia de gestão e nem era o meu objetivo. Na minha cabeça era técnico de segurança, engenharia, pós de engenharia de segurança, e vou trilhar nisso aí.
E aí tiveram alguns acontecimentos que acabaram mudando um pouco a minha rota ali de carreira, e hoje total gestão, né? Então a gente estava falando aqui um pouquinho antes, sair completo da área técnica, eu tenho que ficar a par, obviamente, porque é o nosso negócio, mas hoje focado mais ali em gestão. Precisa saber conhecer o negócio, mas não precisa ser, às vezes, o técnico Exato. do negócio. Então né? eu saio da visão de ser o especialista e a gente ter pessoas especialistas. E Walter, né? Que acaba sendo o diretor técnico ali. Mas na minha trilha, tive outras empresas, inclusive tem também fora do grupo ali, dá pra gente explorar. Tive clínica de estética com estúdio de pilates, enfim, então eu já tive a oportunidade de abrir empresa, vender uma parte de empresa, fechar a empresa, então isso aí acho que eu acabo levando sempre como uma experiência, né? Tem a oportunidade de entrar no ramo X. A gente, nem é o foco, mas a gente abriu uma SPE e a gente fez uma casinha ali para venda. E a ideia é continuar com o Theo. Network, né? Surgiu de treino de triatlo. A gente pedalando e tal, batemos um papo ali e fluiu o negócio, né? Hoje a gente já finalizou. Então, eu enquadro sempre ele como uma oportunidade. Então, já fez alguma coisa na área de estética e saúde já, área de prestação de serviço, área de venda de equipamento, construção civil. Então, eu tento sempre levar no lado de experiência ali. Legal. Tá certo. Legal. E hoje, o que seria o grupo WF? Hoje, o grupo WF, a gente é focado 100% na área de SST, Segurança e Saúde do Trabalho, tá? Então, sempre que eu tenho algo periférico, SPE, ali da Civil, ou quero entrar numa outra área ali de saúde mesmo, isso aí eu sempre trato à parte, porque hoje não faz muito sentido eu englobar por a gente ficar dedicado a SST. Então, lá são 5 marcas. E aí a gente tem a W Facioli, Facioli Segurança, WF Engenharia e Projetos. Ali é 100% voltado para a segurança do trabalho. Depois a marca nossa de medicina ocupacional é a Ultra Ocupacional. Então uma marca recente, a gente abriu ali pré-pandemia, foi 2019. Logo que a gente abriu, já veio a pandemia, então foi muito ruim pra gente, ficou quase que stand-by ali por um período. E aí depois a gente engrenou, né? E a Facioli EPI, que é a venda de equipamento de proteção individual. Então, é uma marca que, apesar de a gente estar aparecendo mais agora, ela é uma marca lá de 2008. Já tem um tempinho. O Arthur, você estudou com ele também, né? Então, hoje ele fica focado lá na loja, mas a gente fez algumas mudanças ali. A gente pegou um projeto e trouxe ali para uma base de gestão que a gente vinha trabalhando no grupo. Então, colocando ali equipe comercial, CRM, prospecção pré-venda, canal de aquisição, enfim. Então, por isso que a gente tá aparecendo mais. Então, hoje, o grupo WF, ele fecha a cadeia total aí, né? A gente fecha a cadeia, existem alguns pontos de atendimento ali. Por exemplo, se a gente pega uma W Facioli, o público nosso foco vai ser o público A, o público B. Então, a gente fala de público de multinacional, grandes contas ali, grandes grupos. Enquanto uma Ultra Ocupacional, a gente atende o público menor, que a gente vai classificar como E, como D, C. Então, acaba que é uma matriz um pouquinho inversa. Mas óbvio que visão de médio e longo prazo é todo mundo atender a cadeia de A, que é onde faz mais sentido, né, pra gente ali. Os grandes contratos, que são longos, te dá previsibilidade e tudo mais. Previsibilidade, você tem margem, alguns. Porque tem alguns grandes aí que vocês sabem que os caras apertam às vezes pra mais caramba. pra aparecer do que... Exato, porque... Mas essa área de segurança do trabalho, ela cresceu demais, né, nos últimos anos, né? Isso é até uma coisa que você não tá muito voltado na parte técnica, mas você pegou o crescimento do mercado, né? Então, eu acho que seria legal o start do seu pai e da sua mãe lá na época, eles viram uma oportunidade no segmento, então provavelmente 2003, 2001, você falou? 2001. Eles viram o segmento crescer, porque até aquela época, vamos falar, tava bem defasado, assim, a parte de segurança do trabalho. Assim, hoje ainda, infelizmente, muita empresa enquadra como custo, tá? Isso aí. Então, tem que gastar. Acho que vocês devem ter ouvido falar aí o tema psicossocial que tá muito em alta. Sim. Então, tem muito empresário que às vezes enquadra como, é um custo a mais, é um negócio a mais. Na verdade, não é, né? Acaba sendo um investimento, porque isso aí, no médio e longo prazo, acaba tendo um retorno, né? Ou você deixa de perder ali por processo trabalhista, fiscalização e etc. Mas, quando a gente pega de 2001 para cá, de fato é outro mercado, tá? E a gente vê que, dependendo da área ainda é quase que um oceano azul. Então, por exemplo, na área de engenharia nossa, é uma marca bem recente. Isso aí veio em 2024. Então, em março de 24, a gente começou a operar ela. E já nasceu um time. Então, eu tenho o Fabiano, que ele é o engenheiro responsável ali, e já veio engenheiro projetista, enfim, já trouxe uma equipe pronta. Porque já vinha a demanda, aí o que a gente fazia? Passava e terceirizava.
E aí, nisso, a gente acaba alimentando algum terceiro e vai ter um dado momento que o terceiro ele cresce e é natural isso, né? Se eu fosse esse terceiro, eu faria a mesma coisa. Eu vou dedicar um pouco mais para o meu cliente do que para uma cadeia ali que eu tô atendendo um cliente de alguém. E é natural isso, tanto que, porra, amigo meu, né? A gente já, até hoje a gente tem bastante contato. Mas aí a ideia foi, vamos montar aqui interno, vamos trazer para dentro. E aí, quando a gente faz isso, a área de engenharia, a gente nasceu ela voltada para NR10, 12, 13, basicamente. Claro que a gente vai fazer projeto de linha de vida de 35, a gente vem avançando, mas tudo voltado para engenharia. Ou seja, a gente sai de uma apreciação de risco, por exemplo, ali, para uma máquina e equipamento, e a gente vai para o projeto, a gente vai para a execução disso. Isso tem uma sequência nossa de cadeia de médio prazo, para amanhã ou depois a gente ter uma serralheria, a gente eventualmente importar peça, enfim. Então, hoje a gente está caminhando ao passo nosso dentro do planejamento estratégico. Mas, cara, isso é um oceano azul, porque se você pegar hoje, a maioria das indústrias, tem muita indústria que não tem a adequação ali das máquinas e equipamentos. Sim. Então, enquanto dentro de uma área de segurança, ela já é bem difundida, por exemplo, um PGR, LTCAT, laudo de salubridade, documentação base, porque se não é pelo bem, é pelo mal, né? O cara que tomar um processo trabalhista, uma fiscalização, ele vai descobrir que ele precisa fazer ali o negócio. Sim. O E-Social acabou trazendo aquela base E-, então um dentista, um escritório que tem 2 funcionários, o E-Social veio e pegou todo mundo. Então a gente teve o boom do E-Social lá atrás, Sim. e aí difundiu um pouco mais. Agora, a hora que a gente vem para engenharia, então, né, principalmente a 12 ali, cara, tem um mercado gigantesco pela frente ali pra gente explorar ainda ao longo do tempo. Tá. A parte de implementação dela. Total, Porque daí a gente tá falando de equipamentos e tudo mais, né? Porque você passa pelas fases que a gente faz uma apreciação de risco, então, vou resumir muito, tá? Tecnicamente. Porque eu falo se tá certo ou não. Eu tô perguntando, porque assim, eu acho que eu não conheço todas, por mais que eu tenha participado de alguma coisa na minha época mais de campo, assim, né? Que a gente precisa fazer anualmente e tudo. Mas, às vezes, pro pessoal também saber o que seria a NR12, que eu acho que seria legal também. É assim, ó. Quando a gente foca na 10, 12, 13, vou explorar um pouco mais a 12, até porque a gente falou desse oceano azul aí que a gente enxerga, tá? E por isso que a gente fez esse negócio. Quando você tem uma máquina de equipamento, você tem que garantir ali que ela... Vou usar a linguagem não técnica, né? Que não vai matar a pessoa, que não vai amputar um membro da pessoa. Tá. No final é isso. E aí quando a gente fala, mas a implementação... Não, tem muita empresa que não tem nenhuma apreciação de risco. E a apreciação de risco é o zero ali do negócio para falar, a grosso modo, tá certo ou não tá. Porque depois você vem para a área de projeto, de fato, e depois você vem à execução do projeto. Então, tiveram várias empresas, tá? Até clientes nossos, que vai lá, fiz a apreciação de risco. E aí, beleza, você tem um documento falando que tá tudo errado. E ficou lá, engavetado. E depois tem um acidente, consequentemente gera uma fiscalização. Não, mas eu tenho. Cara, você tem um documento de 5 anos atrás. A norma, ela não pede esse documento. Ela pede que o equipamento aqui não vai matar ou amputar alguém. No resumo, né? Bem superficial. Sim. Então, hoje tem muitas empresas que nem essa parte zero aí fez ainda. Tá? Então, é uma caminhada longa ali no mercado nosso ainda nacional. Mas agora você comentando, é um negócio que você abrange muito, né? Porque antigamente, assim, quando o cara vai desenvolver um equipamento, às vezes ele não pensa nesse tipo de coisa. E é o que aconteceu até... Qual que é a data dessa norma? Hoje, a gente entende que desde 2018 a gente tem tá um pouco mais difundido, tá? Isso aí, 17, tá um pouco mais difundido. Mas olha só pra você ter noção, em 2008, quando eu fiz o meu curso técnico, que eu finalizei ele, o meu TCC do curso técnico, acho que não lembro se era TCC o nome, foi uma apresentação do PPRPS. Então, o PPRPS, antes não existia a norma NR12 como ela era, tá? E aí, existiu uma comissão ali tripartite e foi feito algo para o estado de São Paulo. Para você ter ideia, em 2008. E aí, depois, só que essa norma ela veio se tornar ali nacional. E aí, a NR ela tem força de lei, né? Abrangência federal ali. Só que, mesmo assim, mesmo que a gente pegue ali, que a gente enxerga para o mercado nosso, tá? A nossa empresa. 17, 18 ali já começou a aumentar bastante a demanda, olhando para o mercado interno W Facioli. Mesmo assim, cara, isso aqui a gente tem um oceano para explorar gigantesco, porque tem muita empresa que ainda não olhou para isso. Seja porque, por exemplo, eu tenho um funcionário muito antigo e o cara ele sabe ali, se ele colocar a mão ali vai dar problema. Tá bom. Mas e aí, quando você contrata um novo? Como que fica esse negócio? Porque eu toquei no assunto, porque assim, se você pegar, 18, que você comentou... Pra demanda nossa interna começou a aumentar bastante ali, 17, 18. Mas se você pegar isso, sei lá, a gente tem indústrias hoje que faz pneu, carro, essas coisas, e eles já têm uma linha de produção. Os equipamentos deles não foram desenvolvidos pensando nisso.
né? Então, o cara precisa implementar. Mano, tem muita demanda. Se você pensar nisso no nosso passivo. Não, tem, e hoje muito. todas as grandes indústrias estão todas adaptadas às NRs, né? Se você pegar as grandes hoje, eu acho que elas não deixam passar muito, né? Tem bastante grande que a gente acha que é organizado e a hora que vai ali pra ponta Não é tão simples. É o que o Thiago comentou, que nem na parte de legislação, então, preciso do seu documento, você não pode subir a cada, sei lá, 1,5 m, 2, porque isso tá tudo... Mas a hora que você vai mais a fundo na parte produtiva dele, é onde às vezes eles começam a pecar, eu acho, ainda, né? E outra, acho que se pegar o parque industrial nosso, né, maquinário, a gente tem maquinário que é muito, muito antigo, né? Não dá nem pra fazer essa adaptação, teria que substituir o maquinário, por exemplo. Dá, mas existem sim propostas em que o cara fala, pô, não faz sentido isso aqui pra mim, porque o que eu vou gastar aqui eu compro uma nova, adequada e que me dá mais ali, é mais eficiente na linha de produção. Existe, tá? Existe esse ponto. Eu acho que vai ser a avaliação, né? Porque assim, não é só botão emergência e tudo mais, é N coisas que você precisa implementar pra poder liberar isso, né? Mas eu pelo menos assim, vendo da construção, né? Que a gente vem mesmo. Eu acho que, assim, as coisas estão cada vez mais, vamos dizer assim, tá dificultando, né? O trabalho, para você andar a qualquer lugar é cinto, né? E não tinha isso antes. Tem muita obra ainda que não está adequada, mas se você pegar as grandes construtoras hoje, eles travam tudo. E o segurança do trabalho, ele consegue parar a obra, por exemplo. Ele tem autonomia em travar a obra. Tem, mas até fazendo um link, eu fui da área técnica, eu fiquei alocado já dentro de uma indústria química e muitas vezes o próprio técnico pode queimar um pouco a classe ali, porque imagina que você chega e fala, não pode fazer assim, e trava a obra, ou trava qualquer outra etapa ali de produção. E aí vem a pergunta, então como que eu tenho que fazer para que eu possa fazer? E o cara não sabe, ele acaba queimando um pouco a classe, né? O técnico é o cara que vem, para aqui, trava, e já vi muito isso, tá? Acontecendo. Agora, quando a gente vai pra civil, eu até nem vou falar o nome, porque eu lembro quando a gente foi fazer uma gravação, eles pediram um monte de coisa ali, eu não citei uma partezinha do nome, eles não deixaram colocar, mas eu entendo, né? Os caras são... Mas a gente faz um atendimento nível nacional, então a gente coloca esse técnico dentro das obras. Aí é um negócio diferente, porque quando mudou o CEO desses caras aí, ele veio com a visão, e aí, é top-down o negócio, que a área de segurança é investimento. E aí mudou completamente a ótica dos caras, tá? Então ele tem a equipe interna ali que cuida da área de segurança e ele tem os terceiros, e nós somos um dos terceiros que a gente aloca mão de obra técnica ali para fazer o acompanhamento e quase que ser o olho deles dentro da obra, tá? Isso aí, cara, eles são líderes de consórcios muitas vezes ali, né, para execução. E aí imagina que enquanto líder de consórcio você tem a obrigação sua com os seus ali. E a visão dele não, peraí, a partir do momento que eu sou líder de consórcio, é tudo meu. Então, se você tá aqui dentro, a responsabilidade é minha também. Então se você aceitou, tá no meu contrato. É isso. Então, você fala, isso aí seria o sonho, né, de toda empresa. Você vir um top-down e entender que isso aí é investimento de fato. Mas a verdade é que, principalmente na civil, você tem muita gente que não é adequado, que ainda acha que é frescura. Eu me deparei com isso já, quando eu era técnico de segurança. Hoje até eu tenho contato com esse cara, até hoje, muita gente boa. Ele mudou um pouco a mentalidade dele ali. Mas imagina um tanque misturador, que lá é quase que um liquidificador. E aí, a hora que a gente viu, tinha pessoas lá dentro fazendo manutenção e você não tinha bloqueio de fonte de energia, não tinha nada. Então, né, o acidente ele é sempre a somatória. Passa alguém, aperta o botão, tritura todo mundo que tá lá dentro. E a hora que vi isso, aí eu parei, né? Trabalho. E é muito simples, né? Mas como que eu faço, então, para poder executar? Cara, é simples, o procedimento é esse. E aí eu lembro que esse cara, ele era o chefe da manutenção. Ele veio e falou para mim, isso aí é norma de preguiçoso, não quer deixar a gente trabalhar. E eu falei, cara, né, o pior de tudo é que se acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha enquanto técnico, né? A gente responde por isso. Sim. Então acaba tendo um registro ali legal. Civil e criminalmente. Exato, criminal. Então, até quando eu fazia o curso técnico, o coordenador falava isso, né? Ele usava a sigla SIA, Save Your Ass, né? Então, falava, documenta, porque se der pau ali, vai cair pra você e cai mesmo. Não adianta. Então, existe, né? Existia muito isso aí. É a norma de preguiçoso. Fala, não, cara, tem como a gente fazer da forma correta e ser eficiente, conseguir executar. Eu tive tocando nesse assunto que o Thiago comentou que você é responsável, eu tive um conhecido que ele é civil e ele fez o curso de segurança do trabalho. E aí entra na sua carteirinha, né? Entra na carteirinha do CREA. E ele presenciou um acidente dentro de um shopping. E o cara tava sem cinto, não sei o quê.
E ele foi testemunha. E no momento que ele foi ser a testemunha e pegaram o currículo dele e tudo mais, constataram que ele tinha, ele foi acionado. Porque ele tinha que ter intervido no trabalho quando ele viu que o cara tava sem segurança. Por mais que ele não era contratado, ele tava passeando no shopping. Mas ele respondeu, meu. Porque o cara falou assim, você, quanto responsável técnico, tinha que ter visto e ter acionado alguém de lá para parar o trabalho. Isso acho que é igual à área da saúde, né? Que você viu algo e você é um médico, você tem que ajudar ali, né? Senão é omissão. Acaba sendo uma omissão ali. É isso aí, meu. É isso aí. Então, meu, assim, na civil, eu acho que tá totalmente ligado nisso que você falou. Eu acho que existem, como qualquer área, profissionais que não estão capacitados, e aí é muito mais fácil o cara só travar e ser o chato do negócio, do que ele vir com a solução, né? Então, mas é isso que falta, né? Um pouco da solução, porque você olha, pensando em construção, quando você fala em indústria, você ainda tem um espaço que você tem o conforto de estar ali, não tem muita, né? Você não tem oscilação de tempo, você chovendo ou não dá para trabalhar. Agora, quando você vai para uma obra em campo, uma hora que você trava o trabalho, pode ser uma hora que não vai ser funcional depois. E esse cliente nosso, eles têm um contrato, então imagina que na cadeia toda ali, ele fecha o contrato e ele vai fazer ali aquela expansão, aquela construção. E as multas, de fato, são milionárias ali. Sim. Então, se você não tem um parceiro que só trava e não falou como fazer, cara... Na ponta, quem que vai pagar? Exato. Qual sentido? Mas tudo isso, acho que a gente remete à cultura, né? Então, vai muito tempo para mudar uma cultura. Então, imagina que para mudar uma cultura de uma empresa vai tempo, é trabalhoso. Imagina ali a mentalidade e uma cultura de um país todo. E aí, isso nasce já desde a base, né? A gente estava falando da área de engenharia nossa. Então, NR12, máquina e equipamento. Eu fiz curso de engenharia industrial mecânica, né? Então eu fiz o técnico, engenharia industrial mecânica, e depois migrei para a área de pós-graduação, fiz pós-graduação na Fundação Dom Cabral, de gestão de negócio, e uma porrada de minicurso, e estou imerso nisso até hoje. Mas, dentro da engenharia, quando a gente faz industrial mecânica, você vai aprender ali, fazer dimensionamento de uma máquina, de eixo, vai projetar algo. A matéria nossa que teve de segurança do trabalho, ela foi isso aqui dentro de uma grade curricular de 5 anos, e, sinceramente, assim, eu já era da área técnica, foi uma grade ridícula, assim, não tem sentido nenhum. É uma grade que é aprovada pelo MEC, é o que está formando e continua formando um engenheiro. Então, imagina que o cara, ele forma, ele nasce ali engenheiro e nem teve profundidade, por exemplo, numa NR12. E ele vai projetar o quê? Entende? Então, isso é cultural. Tem que produzir. É o que ele vai projetar. Tem que produzir. Exato. Mas como evitar os acidentes ali no processo, ele não olha. Tudo é assim, né? Você vai só transformando um pouco. Você vai para uma obra, o cara faz a obra de todo jeito que a arquitetura quer, mas ninguém pensa na manutenção. Sim, exato. O cara faz uma casa de máquina que você não entra. Como faz manutenção na máquina? Não faz. É exatamente isso. Cara, exatamente isso. Casa de máquina, telhado com dificuldade de acesso. Fui num bate-papo, então, na mesa de bar aqui, eu vi uma casinha que tinha uma portinha desse tamanho para entrar ali na área técnica, depois caixa d'água. Falei, cara, você fazer um negócio de 1,5 metro, isso é o mesmo preço no final, quase, ali da obra. E por que você tá fazendo um negócio desse tamanhozinho para entrar? Não, e aí você vai colocar, vai trabalhar num espaço confinado? Tem uma portinha de, sei lá, 30 por 30 que o cara entra de lado e fala, tem que ficar um olheiro pro cara passar mal. Como tira um cara dentro de um lugar desse? Você não tira. É um tema complexo. Se pro cara entrar normal já é difícil, imagina pro cara sair se ele desmaiar lá dentro, por exemplo. Cara, espaço confinado, até como curiosidade, quando saiu a norma, então saiu praticamente junto ali com a minha formação, a gente teve, a W Facioli, ela participou da consulta pública, então, em dado momento, teve o nosso nome lá dentro da norma, né, com consulta pública, a gente colocando algumas coisas de informações ali. E aí, na região, foi a primeira empresa que teve um espaço confinado para fazer simulado. E era isso, cara, a gente fazia ali, tinha treliça dentro para simular uma situação, uma BV de entrada em cima, uma estreita, e aí tem técnica para esse negócio, né? Técnica, equipamento. Então, por exemplo, você pega a FISP, a Feira Bienal de Segurança do Trabalho, uma feira internacional. Cara, todo ano vai ter ali uma nova tecnologia, um novo equipamento, uma nova forma de fazer o negócio, porque vai ter isso. Então, você imagina, um tanque, ou você vai ter um meio de acesso limitado. Tem que vencer a dificuldade. Mas tem técnica ali para isso. Legal, meu. Ô, Thiago, então, acho que a gente
foi mudando, né? As coisas vão pegando. Mas você estava comentando, né? Você tem hoje, então, o seu setor de engenharia, que vocês vêm investindo e você já tem um plano para eles. E os outros, meu? Você comentou que você tem a loja também. Às vezes, não sei, distribuição, importação, você já tá pensando em outras coisas ali também? A ideia, quando a gente fala de grupo WF, é a gente agregar outras marcas. Então, pegar a visão futuro ali. Quase que uma controladora com as marcas e a gente atuando ali em conjunto de forma estratégica para que na ponta ali em cima a gente direcione para que lado que a gente vai crescer mais ou para onde vai investimento. Uhum. Então, a ideia é agregar mais empresas. Quando a gente pega, então, a área de segurança, a gente faz ali desde laudo, documentação, treinamento, todos os treinamentos normativos, a gente tem agora a parte EAD, a gente vai para a área de alocação de mão de obra. Então, por exemplo, esse cliente da Civil é isso que a gente faz. A gente coloca técnico, engenheiro, tivemos contratos de técnico de enfermagem, enfim, a parte de alocação. A parte de assessoria, então, ali a gente fica muito próximo do cliente, quase que a gente fica responsável da área técnica deles. Porque a gente está falando de um público ali C, D, e não vai ter um técnico de segurança. Então, precisa de uma mão de obra especializada e parceira, né? Ali dentro do negócio. E a área de engenharia, que é o que eu comentei. Quando a gente vai para a clínica, então ali a gente vai fazer tudo que tem de exame admissional, demissional, periódico, tudo que envolve a área médica, a gente vai cuidar, relacionado a ocupacional. E ali você pega contrato de todas as classes. Hoje a gente está subindo gradativo, a gente nasceu ali atendendo um E-, E, D, mas hoje a gente já está ensaiando ali um público A, porque a gente veio crescendo gradativo, foi uma opção nossa. Uhum. Todas as marcas a gente tem sócio, então na hora que coloca na ponta, ele tem uma porrada de sócio ali em várias marcas. Uhum. E aí foi o desenho nosso, Tá. até por um crescimento um pouco mais consciente ali. Cada empresa tem um sócio, então. Tem. Mais de um, Sócios, né? às Mais vezes. Uhum. E aí a Facioli EPI, então, foi a marca nossa de venda de equipamento de proteção individual. Quando a gente destrincha, a gente tem, óbvio, né, os objetivos com cada marca. Então, a ideia nossa é ter uma W Facioli com Facioli Segurança WF Engenharia como uma marca laboratório mesmo. Então, a gente fala, cara, tem inovação, tem algo que a gente vai fazer de forma eficiente aqui. E aí, esse é o nome de referência. Então, hoje, dentro da área técnica, a gente já tem um nome de referência ali. Então, pega lá um diretor de HSE, né, engenheiro de segurança técnico, já ouviu, opa, W Facioli. Uhum. Claro que a hora que a gente pega outras áreas, não, né? A gente não aparece em TV, a gente não aparece em outro lugar, mas para referência técnica, sim. A área de engenharia a gente enxerga como ela destacando, indo para uma caminhada ali, porque, principalmente na área de execução, a gente vai ter que ter uma serralheria, a gente vai ter que ter uma parte de estoque de equipamento e assim por diante. Nas clínicas, a ideia é que, como a gente está junto com o Juliano, que é um outro sócio nosso, ele tem a Ultra Clean, Pop Saúde, Ultra Labor. Então, são de medicinas assistenciais mesmo, tá? Não tem nada a ver com ocupacional. A hora que ele abre, a gente coloca uma nossa dentro junto, ali. Então, se ele expandir, se ele abrir em Hortolândia, a gente vai abrir uma unidade lá. Se ele abrir em Campinas, a gente vai abrir uma unidade lá. Então, essa é a ideia, a gente difundir e ter multi ali. Já na parte de Facioli EPI, a gente teve um crescimento legal, a gente conseguiu reverter. O ano passado a gente cresceu ali 26%, 27%. Esse ano a gente vai para casa de 30%, 35% expectativa. Mas em Americana, a região é um mercado muito pressionado para baixo. Então, a estratégia é a gente vender mais para comprar melhor e possivelmente se eu virar um distribuidor de algo ali, também faz sentido pelo volume. Uhum. Então, essa acaba sendo a visão. Mas enquanto grupo, a gente deve entrar esse ano na área de tecnologia e na área de educação. Então, são duas áreas que não tem como a gente fugir, tá? A gente vem de uma segurança do trabalho muito offline. Então, imagina que 5 anos atrás, tinha coisa que você tinha que carimbar, ir lá, entregar o papel, segurar a via, e aí você vem para uma digitalização, tá? Por exemplo, rede social acaba sendo uma digitalização ali do negócio. E tudo isso vai remeter à fiscalização à distância, tá? Uhum. Cruzamento de dados, igual o IR nosso aí, vai cruzando dados e ponto. No final das contas é isso. E aí, a gente entende que se a gente não agregar a tecnologia, alguém vai fazer essa tecnologia, a gente vai ficar na mão de alguém. Hoje, inclusive, já acontece isso. Então, a gente vai entrar na área de tecnologia justamente por esse motivo. A ideia nossa é crescer. Então, você tem margens muito grandes ali, principalmente para essa área tech. E a área de educação é o que acompanha essa área tech. Porque a gente vira referência e já vende também a solução. Uhum. E aí, tendo sempre uma W Facioli como uma referência, um laboratório, que a gente executa, testa. Então, essa é a ideia de visão futura. Legal, de meu. Legal, legal. A gente ainda vai ter uma perguntinha agora pro final também, que você já tá adiantando algumas coisas, mas, meu, hoje, assim, qual que é o carro-chefe de vocês? É a parte dos grandes contratos dentro de indústria?
É a parte de engenharia? O que vocês estão focando mais? A engenharia, ela é muito recente, tá? Ela Tá. trabalha com cifras maiores. Então, muitas vezes, você pega um projeto para execução e ele é a mesma cifra, o mesmo volume financeiro do que a gente pegar um contrato global de 12 meses numa área de laudo e documentação. Tá. Mas porque é isso, tá? Faz parte desse tipo de negócio. Meu, mas esses contratos, eles são pontuais? Não é um contrato de longo prazo, assim? Lá, a gente tem algumas áreas que são mais fixo recorrente e outras que não, que acabam sendo pontuais. Então, por exemplo, quando a gente vai para a área de laudo e documentação e a própria engenharia, é uma área um pouco mais pontual. Então, você tem as fases ali do processo. Eu pego uma engenharia, o cara ele vai comprar uma apreciação de risco, ele compra depois um projeto, ou ele vai tentar executar o projeto e a gente é consultor, ou ele vai comprar depois da execução. Então, tem uma trilha ali, uma esteira. Tá. Quando a gente vai para a área de laudo e documentação, ali a gente vai ter como se fossem mini unidades de negócio, então voltado para ergonomia, para perícia trabalhista. Inclusive, ontem a gente fez uma gravação de perícia, vai estar também no nosso canal ali, explicando como que é essa trilha, essa trajetória, como que aumenta a taxa de sucesso ali dessas perícias. Quando a gente vai para essa trilha, cada unidade de negócio tem um ciclo de venda diferente, um ciclo de atendimento e um entregável diferente. Agora, a gente vai para uma área de assessoria, uma área, tem alguns treinamentos que a gente consegue colocar o fixo recorrente. E a mão de obra, ele fecha e ele vai ter um técnico lá, por exemplo, por 12 meses. Então é recorrente. Tá. A área de assessoria é um pacote. A gente vai falar, eu executo tudo isso aqui para você, mas montando um cronograma. Por quê? Eventualmente o cara é mais fácil ele parar e fazer todos os treinamentos em agosto, porque ele tem uma sazonalidade de produção, por exemplo. Então a gente monta esse cronograma e fica fixo recorrente. Mas a gente tem esse mix lá dentro, principalmente nas áreas de segurança mesmo. Entendi. Tá certo. E aí? E aí? Vai mandar a perguntinha que a gente criou ontem? Vamos falar dessa pergunta? Na fogueira, né? Meu, então, ontem a gente tava conversando, a gente ficou 3 horas no telefone ontem, né, Robertinho? Foi. A gente ficou batendo papo, jogando conversa fora. Aí ele falou assim, meu, vira e mexe eu pego uns perrengues na obra, que depois vira comédia. Falou, vamos começar a perguntar também para as pessoas se eles já passaram um perrengue, se eles já viram alguma situação que depois, meu, só rindo mesmo. E aí eu acho que é a pergunta, né? A gente Isso aí. começar a criar. Pode contar pra gente, já passou por algum perrengue? Ó, não sei se vai ser risada depois, né? Porque acaba sendo uma situação inusitada, eu diria, mas que é o retrato, pelo menos ali, do que a gente viu do país, enfim. A gente fez os projetos em Angola. Então a gente pegou ali em 2014, 15, a gente fez todos os projetos da Odebrecht lá em Angola. Então eles estavam meio no auge, depois foi reduzindo um pouquinho. Eu acho que eles devem estar ativos, eles estão ativos ainda lá no país, mas eles estavam bem no auge ali com uma porrada de projeto. E ali foi um baita desafio, porque envolveu para nós, imagina, mobilizar a equipe, exportação temporária de equipamento, enfim. E aí também é papo pra gente ficar aqui 1 hora falando. E aí a gente foi para um país, então, pós-guerra, terceiro mundo ali, subdesenvolvido. Isso só fazendo um insight, a hora que a gente volta pro Brasil, fala, pô, estamos no céu aqui, né? Então é sub de fato ali. Tá. E aí dentro a gente acompanhou muita obra civil, desde pavimentação, construção de casa, eles tinham usina de concreto, multi ali. Então os caras trabalharam com muitos projetos. E imagina você ter ali quase que um riozinho passando no meio da cidade, os caras não têm saneamento, tem casa lá que não tem saneamento. Então, imagina só a situação. A gente reclama daqui, lá deve ser um negócio... Não, é absurdo. Você pega condomínios ali de alto padrão que, na verdade, não tem água. Então, todo dia chega o caminhão-pipa para abastecer ali a caixa d'água do condomínio. É esse naipe. Tudo bem, isso aí tem 10 anos, né? Eu acho que não evoluiu muito pelo país, mas isso tem 10 anos. E esse cara, ele tava dentro desse riozinho. Pra quem é de Americana, Avenida Brasil ali, a gente tem o riozinho. Um córrego. Um córrego ali. E esse córrego despeja esgoto também, né? Então ele tava ali, tomando a água. E aí a gente passando, tudo mais, a gente viu depois ele também defecando ali no mesmo lugar. E aí não é inusitado, não vira risada, mas é uma história triste de falar, cara, como que pode ali você ter um país, hoje ainda, porque não deve ter mudado tanto, tá, em 10 anos, mas em 2015, 2014, você ter esse tipo de situação, um negócio tão
precário ali e que envolve diretamente na saúde do país, enfim. Mas vou te falar, eu acho que a gente deve ter algum lugar no Brasil que ainda tenha isso, com certeza véio. tem, com certeza tem. Porra, mano, você urinar no mesmo lugar que você vai se lavar Putz, com certeza. É que a gente vive no estado de São Paulo, né? mano, e aqui a gente sabe... É um estado privilegiado. né? Então, mas eu acho que deve ter alguma coisa nesse com sentido. Certeza. Porque é um negócio louco, né, meu? Muito, de se ver ainda. Muito. E assim, de fato, né, a gente vive numa bolha, se analisar. Sim. Até pegar nós aqui, às vezes o círculo de amizade, contato, cara, é uma bolha. A hora que sai ali pra fora, você vê que não é bem essa... Inusitado dificuldades, né? Inusitado mesmo. E aproveitando que você tinha comentado, né, já desses planos futuros e tal, ele tá alinhado nos próximos 5 e 10 anos da W Facioli? Tá alinhado no plano nosso, 5, 10 anos. A gente passou algum tempo junto com uma consultoria, que é a JM, lá atrás. Começamos em 2017, eles ajudaram bastante a gente nessa visão inicial. E aí foi onde a gente começou a fazer planejamento estratégico. A gente teve crescimentos acentuados ali ao longo do tempo. Diria que foi um mix ali, claro, tecnicamente a gente é muito bom, a gente julga isso, não é por isso que não dá para melhorar, mas tecnicamente a gente teve essa trajetória. Só que foi aproveitando a oportunidade, crescendo. Desde 17 que a gente vem um pouco mais consciente, fazendo um planejamento estratégico. Então, fazendo uma matriz SWOT, entendendo ali o que a gente precisa fazer, para onde a gente quer ir. E aí, dentro desse planejamento atual, tá essa entrada na área de tecnologia, entrada na área de educação, que a gente enxerga que acaba sendo o futuro, tá? Por quê? A gente tem uma limitação de margem operacional de negócio. Prestação de serviço, mão de obra direta empregada. A gente sabe que hoje em dia a mão de obra é cada vez mais difícil a qualificação. Então, por isso que a educação vem para a gente conseguir qualificar internamente essa mão de obra. A pressão por preço, o mercado ainda existe. Por mais que a gente fale de diferenciação, qualidade, na pontinha final, mesmo uma grande conta, existe uma pressão por preço. Então, a gente tem que ser o quê? Eficiente no negócio. E se a gente não faz isso, a gente vai esbarrar ali numa margem operacional de negócio. A gente tem custo logístico, viagem, faz trabalho fora do estado, enfim. Só trazendo a tecnologia para a gente conseguir ter uma margem ali maior. Então, essa é a visão futura, para a gente ter isso aqui como um laboratório, e aí a área tech mesmo, a gente entrando e ganhando eficiência ali, virando uma empresa, vendendo para o mercado, e aí... Diminuindo mão de obra, que eu acho que é o futuro também, né? Quitar também o custo atrelado, é o maior custo, acho que hoje de vocês tá mão de ligado obra, a isso. Prestação de serviço. Às vezes a gente conversa e o pessoal fala, pô, diminuir mão de obra vai tirar pessoas. Na verdade, não é essa a ideia, né? A ideia é ter a mesma quantidade, mas fazendo mais. Sim, que acaba sendo mais com esse volume. Exato. Você aumenta a então, boca do funil. Essa é a visão futura, mas eu, Thiago, penso em outros segmentos, enfim, igual eu comentei, fora disso já tive outro segmento. Hoje não quero sair da área ali de civil, mesmo que seja uma pontinha, né? Constrói e vende, mas achei interessante. E aí penso em outros multissegmentos aí. Legal, legal. E aí? Fechou? O tempo voa? Estourou já o tempo? Quanto já deu quase 50 aqui 50. já. A gente tá limitando de 50 a 1 hora. Porque a gente não tá querendo, às vezes, que fique um vídeo tão longo pro pessoal. Eu acho que aqueles podcasts de 3, 4 horas, eu acho que é um negócio que já vem perdendo força também. Porque perde eu acho que a gente... ali de quem tá assistindo. eu acho que a gente quer que o negócio seja mais preciso. E às vezes a gente trazer... Mais vezes. Às vezes um próximo vídeo pra gente focar num assunto específico, né? Eu acho que é legal, e a gente tem comentado isso com todo mundo, né? Mas legal. E cara, o que você deixa aí de dica para as pessoas, né? Sempre para quem quer entender mais sobre segurança do trabalho, essa responsabilidade, né? O quanto isso tá também trazendo, ou está melhorando em questão acidentes, né? Cara, acho que enquanto empresário, olhar um pouco mais com carinho para os números, né, que vem crescendo. Até a gente fez uma apresentação dentro de uma consultoria falando do risco psicossocial, né, e os motivos, a motivação disso, que, por exemplo, é o aumento de afastamento ali por doença mental. Então, isso aí a gente acaba tendo psicológico. Afastamento por motivo psicológico, hoje existe uma alta ali. A gente trouxe só pegando um gancho, o Marcos, né, falou disso, lembra?
no último podcast que os funcionários ele passavam por psicólogas e tal. Sim, claro, existe, né, toda uma lógica ali por trás disso, mas eu diria que para o empreendedor seria olhar um pouco mais para o número interno e entender a área de segurança como um investimento. Então, se a gente cuida, né, até eu falei isso aí dentro de uma associação comercial que a gente estava falando do psicossocial, que olha, se eu cuido das pessoas, eu também estou cuidando da minha empresa, né? Então, eu vou ter ali um rendimento maior dentro do meu negócio. Mas saindo só, que eu falei do psicossocial, pegando a área de segurança, é isso. Quanto custa um acidente? Quanto custa um afastamento? Cada vez mais você vai ver o governo atrelando isso para a empresa, tá? Uhum. Jogando essa responsabilidade para a empresa. É claro, ele não quer perder dinheiro, né? Nunca quis, muito menos agora. Então, é olhar um pouco com carinho para esse número. Então, é um investimento. Quanto custa um processo trabalhista ali? E às vezes alguma coisa muito simples. Quando você pega um laudo de insalubridade, você pode... A gente atua como parceiro, né? Então, não é porque tem a situação que a gente falou, cara, vamos tratar isso aqui. Às vezes é simples para você tirar esse problema que você tem dentro da sua empresa. Então, é investimento, cara. Que você pega no médio e longo prazo, as pessoas que entenderam isso, por exemplo, esse cliente nosso atual, que é da área civil, cara, ele entendeu isso. Se pegar na linha do tempo dele, tanto que ele economizou ali, é uma cifra gigante. Eu sou muito da filosofia de prevenção. Tudo que você previne, tudo que você planeja, projeta, vai correr melhor e vai te dar um custo menor a longo prazo. Você leva um custo maior de implementação, isso é fato, mas a médio e longo prazo ele se dilui e retorna. E eu acho que isso é para tudo, meu. Eu levo isso muito para civil, que tá ligado para nossa área, né? Sim. Mas eu falo, manutenção preventiva, eu acho que é um negócio essencial e que ninguém leva, e eu acho que isso daí é coisa básica. Dentro de casa, carro a gente já faz, né? Então eu acho que é trazer isso pra gente, e eu acho que pra toda a cadeia tem que ser. E aí tá diretamente ligado pra vocês. Não, falou tudo, também, Érico, porque assim, ó, tanto que nessa área nossa, o TEG Segurança vai ser conhecido como os prevencionistas, né? Então é prevenção, cara. Tem que ter a prevenção ali, que é a chave do negócio. Tá certo. Legal, meu. É isso? Boa? Boa. Então tá bom. Vamos deixar de curtir, compartilhar, verdade, seguir. verdade. O Thiago... Deixa o Thiago passar a rede social dele, O Thiago, né? ele é bem ativo nas redes sociais, né? Tô tentando. A WF também. Porque ele é ex-Iron, né? Só o Érico é ex... O Érico é Iron ainda, Érico, né? Eu tenho prova no final do ano. Tá Aí, vendo? Só que ele não é Tem ativo que na rede treinar. social, não é ativo, não. Não, meu, a minha rede social é fechada, né? Não sei se a sua Pô, tem que abrir isso aí, né? Meu, a minha rede social... E tem um pessoal que tá curtindo, agradeço. Tá pedindo pra seguir, eu vejo que eles seguem a rede a página do podcast, depois vai seguir a minha também. Só que, não sei, eu não sou um cara tão ativo, a gente quer levar a informação. Ou é a Carol que não deixa? Não, mano, não. Deixa, tá liberado. Carol, libera o cara liberar. O da Carol é aberto também. Entendi. Então, pra gente, não é questão de relacionamento, não. É mais eu mesmo. Mas eu vou abrir, mano. Abre isso aí. Eu tenho que abrir, tenho que trabalhar um pouco mais. Eu tô tentando, porque teve um tempo atrás ali o marketing falando, né, tem que ser ativo, tanto a rede nossa quanto a sua, Thiago. Pessoal ali, e tal. Eu tô tentando. O pessoal fala que atrela, né, meu? É a mesma coisa que tá acontecendo comigo, por exemplo. Porque é a imagem da pessoa física que atrela com a empresa. Acaba né, atrelando. Então, até conscientemente a gente tá tentando ir pra evento, palestra e tudo mais, e acaba atrelando, né? Então, vem vez ou outra, cara, você tá trabalhando com tal negócio aí, segurança do trabalho, e pum, isso aí vira um lead, né, pra gente. Então, tem que ser. Então, passa a rede social aí, Thiago. Então, gente. meu, passa a sua, passa das empresas também, eu acho que é legal. A minha é @tfacioli. Da empresa, a gente foca dentro de uma marca que é o @wfacioli SegTrab, então a gente tá ali dentro do Instagram, aí LinkedIn. De lá ela joga pras outras A marcas. gente tem o linkzinho ali da bio, tem os links ali das demais redes. A Ultra Ocupacional, @Ultra Ocupacional, e Facioli EPI, @Facioli EPI. Então a gente segrega ali cada marca, apesar de ser como grupo, para cada uma ter uma comunicação. Legal, meu, beleza. Pessoal, obrigado por estar até aqui, né? Uma horinha quase. Vamos seguir a gente aí. Segue a gente, compartilha. Dá sugestões. Essa semana a gente teve uma sugestão aí. Sugestão, né? O pessoal manda o @ pra gente lá no WhatsApp. A gente entra na página, dá uma olhada, né? Vê se faz sentido aqui pro canal. Vê se às vezes não vai ficar um vídeo repetido, né? Porque às vezes pode tem que ser esperar de um assunto. pouco, porque já foi um assunto que a gente falou faz pouco tempo. E até a gente estava conversando com o Thiago, porque como ele tem muitos contratos em outros segmentos também,
e aqui eu já vou cobrar em rede, ele ficou de passar alguns contatos pra gente. Ficou. Só escolher o segmento aí, pra gente ver alguns outros convidados de outros segmentos. E, mas continua aí interagindo com a gente. Isso, né? aí. A gente teve uma interação legal aí nas últimas semanas. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até mais, tudo de bom pra vocês.